sentindo efetivamente, tá? Desculpa, não é você sempre, não, desculpa lá. Né? Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Graça e paz da parte do nosso Deus. Hoje, um dia mais nublado, porém, o sol da justiça raia sobre as nossas vidas todos os dias. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E como hoje também é o primeiro domingo do mês de outubro, nós vamos juntos e juntas, logo mais, participar em comunhão da ceia do Senhor. Deus nos visita, Deus está conosco, Deus quer te abençoar, meu irmão, minha irmã, Deus quer derramar a sua graça sobre a vida da sua igreja, Deus quer continuar sustentando o seu povo nesse tempo ainda de lutas que estamos passando. Há alguns sinais animadores, mas nós ainda estamos em meio a alterações de rotina, ainda estamos em meio a cuidados mais intensos com os nossos contatos, enfim, ainda estamos nos cuidando, certos e certas de que Deus também está guardando a sua igreja, de que Deus também está guardando as nossas vidas. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, nesta manhã, que o Senhor tire todo o nublado da sua vida, que o Senhor abra os olhos da sua fé, que o Senhor traga paz ao seu coração, que o Senhor fale a sua vida e que você perceba com clareza aquilo que Deus está lhe dizendo. Vamos fechar os nossos olhos
E vamos desde já exercitar esta nossa atenção às coisas de Deus e àquilo que Deus tem a nos dizer. Abra o seu coração, abra a sua vida, oremos juntos e juntas ao Senhor nesse momento. Sim, Deus, nesta manhã queremos ouvir a Tua voz, que a Tua luz brilhe, que o Teu som de vida invada os nossos ouvidos, que a Tua palavra penetre os nossos corações, que a Tua presença seja real em nosso meio. Que aí em casa, que depois na gravação, ou que mesmo aqui, todos possam sentir a Tua graça e o Teu cuidado. Nós vamos juntos e juntas compartilhar do pão, compartilhar do cálice, sabendo, Senhor, que somos chamados a viver como o Teu corpo, a crermos que fomos lavados e remidas no sangue de Jesus. Por isso, Deus, nós voltamos os nossos olhos, nós abrimos os nossos ouvidos e Te apresentamos as nossas vidas em Teu altar, como um gesto de adoração, como um gesto de entrega, como um gesto de dependência, como um gesto de entregarmos todos os nossos dias nas Tuas mãos, a fim de que o Senhor faça das nossas vidas aquilo que o Senhor desejar. Derrama a Tua graça, ó Deus, sobre as nossas vidas. Prepara uma mesa no nosso coração e esteja conosco, não somente nesta hora e pouquinho de culto online, mas esteja conosco também todos os dias desta semana, pois nós queremos caminhar e adorar o Teu santo nome todos os dias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje, meus irmãos, minhas irmãs, temos algo diferente. Nós temos um projeto muito legal aqui na nossa igreja chamado Musicalizar. O pastor Tavares é quem conduz esse trabalho com pessoas das mais diversas faixas etárias na nossa igreja, algumas das quais sequer haviam tocado num instrumento antes, que dirá tocar um instrumento. Ele está aqui conosco, juntamente com alguns irmãos e irmãs da nossa igreja, e nós hoje louvaremos ao Senhor ao vivo. Louvemos a Deus com alegria, porque Deus é bom.
Amém. A nossa alma anseia pelo Senhor. Não é apenas a fome de pão, não é apenas a vontade de beber um delicioso suco de uva que nos move. É algo muito mais profundo ao nosso ser. Nosso ser só descansa tranquilo se o fizer na presença de Deus. É o som da voz do nosso Pai Celeste que nos acalma. É a voz do Senhor quem nos conduz em meio aos desertos da vida. E que também nos tempos bons nos mantém íntegros, nos mantém em pé, nos mantém voltados para a gratidão e para a vida. Deus quer falar comigo e com você, meu irmão, minha irmã. Por isso que nós possamos escutar e dar ouvidos à voz do Senhor, como quem anseia do mais profundo da sua alma, pela palavra, pela vida de Deus sobre nós. Conforme indicado, meu irmão, minha irmã, no link da nossa transmissão, o texto para nossa reflexão hoje está lá no livro de Hebreus, capítulo 1, versos 1 a 4, que dizem assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Oremos. Senhor, que a Tua palavra nos ilumine, nos alimente, sustente todas as coisas pelo Seu poder e pela Sua graça. E que a Tua presença, através do Espírito Santo, nos conduza neste aprendizado e nesse amadurecimento para a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, minhas queridas, há poucas coisas tão esplendorosas quanto a criação de Deus. Pensar que, do nada, todas as coisas se tornaram possíveis pela palavra criadora de Deus. Pensar que mesmo em meio a um caos de águas, a palavra de Deus organizou as coisas e possibilitou que a vida acontecesse. Pensar que, em meio a tantas preocupações cósmicas, as quais certamente também têm um lugar no coração de Deus, Ele também se preocupa comigo e com você. É como se, no abraço de Deus, para a minha vida, para a sua vida, coubessem todas essas coisas extraordinárias que Ele criou e que Ele ama. É um abraço especial do nosso Senhor. É um abraço especial do nosso Criador. É também extraordinário pensar que logo mais, ao partirmos este pão, que já apareceu na câmera no momento do louvor, a mesa está preparada, o pão está ali, o cálice está servido à mesa. É extraordinário pensar que neste pão, que neste simples cálice, que nisso que você preparou de antemão aí na sua casa, e que irmãos e irmãs prepararam aqui na igreja para nós, que nisso tudo Deus está nos abraçando também de uma maneira extraordinária. Pensar
quantas coisas cabem nesse pão. Pensar quantas promessas de Deus. Pensar quantas correções da parte do Senhor para a minha vida, para a sua, porque nós também precisamos disso. Pensar em que grandiosa manifestação de amor este simples pão, este simples cálice, nos demonstram de maneira tão concreta. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, a palavra de Deus nos convida, em meio a todas essas coisas, a discernir a voz de Deus. Percebam que o texto é muito claro. Deus falou muitas vezes, não poucas, e de muitas maneiras, e não somente das que estamos acostumados, não somente das que são da sua preferência, não somente das maneiras já batidas, por assim dizer. Não, Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas. É o que nos diz o verso 1. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos na história. Nós nos relacionamos com pessoas que também vivem na história. E se nós vamos celebrar a ceia logo mais, é porque nós também reconhecemos que Deus tem o seu lugar na história. Cristo é a manifestação de Deus em meio à história. Assim como os profetas no passado manifestaram a voz de Deus na história. Não é possível escapar da história. Perceba, meu irmão, minha irmã, na sua vida. Faça uma retrospectiva. Eu sei que ainda não está terminando o ano. Talvez você esteja aguardando para fazer essa retrospectiva em dezembro. Mas, meu irmão, que ano, hein? Quantas coisas fugiram ao nosso controle? Quantos planos foram transformados ou colocados em compasso de espera? E quantas novas coisas nós precisamos incorporar às nossas vidas por conta desta história tão maluca que é o ano de 2020. Perceba, meu irmão, minha irmã, o quanto não conseguimos escapar disso. E perceba, assim como nós, ao lermos o Antigo Testamento, ao lermos essas palavras escritas muito antes de nascermos, perceba como, por ação do Espírito Santo, nós podemos discernir a voz de Deus. Uma coisa é uma sucessão de acontecimentos que você não controla, a pandemia é uma delas. Outra coisa é perceber nessas coisas vozes que vêm do céu da parte de Deus. Várias orientações, várias palavras, vários desafios. Às vezes a história faz muito ruído. Nem toda história é feliz. Nem toda história terminaria aos nossos olhos com aquele clássico "e foram felizes para sempre". Às vezes a gente sente que há mais bruxas más do que príncipes encantados, por assim dizer. Às vezes, meu irmão, minha irmã, não é fácil perceber a voz de Deus em meio a tantas coisas que deram errado. Mas não se esqueça que esse Deus que falou aos pais pelos profetas, num longínquo passado, também o fez em meio a opressões de Faraó, também o fez em meio a exílios babilônicos, também o fez em meio a toda a lama dos sentimentos humanos de ódio, de destruição, de rancor, de mágoa. Em meio a todas as angústias, Deus manifestou a sua voz. E se a nossa história tem sido sofrida, e se você ainda luta com um passado difícil, meu irmão, minha irmã, eu quero lhe dizer uma coisa: a solução não é o esquecimento. Deus não manda amnésia para ninguém.
Do mesmo jeito que Cristo realiza todas as coisas e é muito superior aos anjos e aos profetas, a mim e a você, em nenhum momento o texto sugere que a gente simplesmente deve esquecer as coisas ditas aos antigos. É por isso que a nossa Bíblia ainda tem o Antigo Testamento. É porque tudo o que Deus fala na história das nossas vidas, na história das nossas comunidades, é importante. E meu irmão, minha irmã, eu te desafio nesta manhã, eu desafio a você que nos vê em outro momento pela gravação, a nessa retrospectiva da sua vida, preparando-se para participar da mesa, buscar em Deus discernir a voz do Espírito. Buscar em Deus discernir aquilo que o Senhor tem dito na sua caminhada, e que talvez pelos ruídos, pelas dores, você não tenha dado ouvidos. Mas eu também, meu irmão, minha irmã, te desafio nesta manhã a voltar-se para Cristo. Não à mesa de ceia, com o carimbo do pastor Carlos Guilherme, do pastor Daniel Rocha, da pastora Fabiana, da pastora Joyce. O carimbo desta mesa não é do Ministério de Administração, do Ministério de Louvor, ou de qualquer que seja, tampouco desta cruz e chama da Igreja Metodista. O carimbo da ceia é a presença viva de Jesus. De nada adianta pastor celebrar, louvor ser entoado, de nada adianta o pão estar preparado, se Cristo não estiver ali. De nada adianta hoje, meu irmão, minha irmã, você aí na sua casa sem a presença de Jesus. De nada adianta tudo o que foi dito aos antigos. De nada adianta novas revelações, e essa é uma coisa meio na moda hoje em dia. De nada adianta, na dica de nada, se Deus em Cristo, na força do Espírito Santo, não estiver ali. É um ritual vazio. É um museu de um passado remoto que está morto. Mas se Cristo, esplendor da glória de Deus, expressão exata do seu ser, se Cristo sustenta hoje todas as coisas pela sua palavra de poder, Ele pode sustentar esse ritual. Ele pode sustentar essa transmissão. Ele pode sustentar a sua vida e a minha também. Ele pode fazer a diferença nessa nossa vida tão complicada. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, não é apenas de passado que vivemos, ainda que o respeitemos, ainda que discernamos a voz de Deus naquilo que foi dito, naquilo que foi feito em nosso favor, ainda que nós possamos perceber com os olhos da fé, Deus nas entrelinhas de muitas histórias, sim, mas hoje nós precisamos também viver em Cristo. Nós, hoje, precisamos voltar os nossos olhos, como cantamos, ao que está assentado no trono. O texto diz, Ele fez a purificação dos pecados e assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus está entronizado. Você pode ver também lá em Apocalipse 4 e 5, uma outra imagem de Jesus sentado no trono. O trono dos céus não está vazio. Esta palavra dita no passado não morreu. Ela se renova na força do Espírito e continua sustentando a vida. E continua criando coisas novas. E continua dando ânimo à caminhada da sua igreja. E continua dando a mim e a você, hoje, a chance de recomeçarmos. Como eu disse, as coisas em termos de pandemia não passaram, mas já há alguns sinais animadores. E, como anunciamos no domingo passado, nós estamos num processo de reabertura dos trabalhos presenciais previsto para o dia 25 de outubro.
Depois vou passar mais algumas orientações oportunas sobre isso. Estamos nesse processo. Hoje, pela primeira vez em quase 6 meses, eu tenho companhia de seres humanos aqui no templo. Irmãos, eu vou confessar uma coisa, foi até engraçado ver a expressão de uma irmã que me perguntou, mas pastor, você estava esse tempo todo sozinho aqui? Eu disse, sim, irmã, eu e a câmera. Claro, a gente crê na presença de Deus e todas essas coisas, mas do ponto de vista humano, tirando a vez que a Alice estava aqui, em uma ou duas ocasiões que o Ataíra estava aqui com a Edith e o João Mateus, e, enfim, algumas situações muito pontuais, esses 6 meses eu passei aqui sozinho. Estamos num processo de reabertura. Estamos nos preparando para o que virá. Estamos atentos aos sinais, porque, claro, o nosso desejo é dia 25 de outubro, reabrirmos o templo com as devidas precauções, mas também atentas ao que está acontecendo nos boletins epidemiológicos. Nós não fechamos os olhos à vida. Nós nos abrimos às possibilidades que Deus nos faculta. E hoje, meu irmão, hoje, minha irmã, Cristo quer caminhar com você, Cristo quer caminhar comigo, Cristo quer ser o Senhor à mesa conosco. Cristo quer que nós discernamos a sua voz e a sua presença. Hoje. Porque hoje, meu irmão, hoje, minha irmã, se estivermos em Cristo, podemos ser novas criaturas. Porque hoje, meu irmão, hoje, minha irmã, se dermos ouvidos à voz de Deus, coisas novas dos céus podem acontecer nas nossas vidas. Hoje, meu irmão, minha irmã, se Cristo estiver no trono, não somente celeste, mas da sua vida, no centro dos seus planos, no centro das suas decisões, se você discerne a voz do Senhor, se você quer viver com Ele, meu irmão, minha irmã, hoje, a sua vida pode ser transformada na presença dEle. Todas as coisas podem ser renovadas. Todas as coisas mal resolvidas podem encontrar paz no Senhor. Não esquecimento. Não descarte. Mas salvação e redenção. Eu tenho dito e insisto, o Deus que nos criou sem nós, de forma alguma nos salvará sem nós. Toda a sua história, todas as suas memórias, todas as suas dores e cicatrizes podem ter um novo sentido hoje, na presença de Jesus. Por isso nós lemos o Antigo Testamento com toda a reverência e respeito. Por isso, meu irmão, minha irmã, o que acontece com a minha vida e com a sua, quando andamos com Jesus, é um processo de amadurecimento, de nos tornarmos responsáveis pelas nossas ações, pelas nossas escolhas, e de escrevermos hoje uma história aos pés de Jesus. Como é bom quando nós observamos um adolescente, um adulto no início da sua vida profissional, no seu ambiente de estudo e de trabalho, e algum gesto, alguma palavra, alguma postura revela a educação que tiveram do seu pai, da sua mãe, dos seus responsáveis legais. Há coisas que não dá para esconder. Às vezes, você percebe, olha, esta é uma criança, este é um adolescente, este é um adulto que aprendeu o valor da honestidade. E aí você, revirando esta história, descobre que, na verdade, foi uma criança, um adolescente, um adulto que teve a oportunidade de ser criado em um lar vendo a honestidade presente. É uma maneira de pegarmos toda esta fala dos pais e das mães, de pegarmos tudo isso que aprendemos e aplicarmos na nossa vida hoje. Eu agradeço muito a Deus pela minha mãe, pelo meu pai, agradeço muito a Deus pelos pastores e pastoras que passaram da minha vida, agradeço a Deus muito por irmãos e irmãs que caminharam comigo, porque sempre
que eu leio a palavra de Deus, sempre que eu preciso tomar uma decisão, estas vozes, por assim dizer, me acompanham. E nelas eu ouço muitas vezes Deus falando. Mas hoje, eu também preciso escolher o caminho que eu vou viver. Assim como você, meu irmão, minha irmã, precisa escolher hoje a quem você vai servir. Que pão vai te alimentar? Que cálice vai te redimir? Que caminho nós vamos seguir de hoje em diante? Sim, meu irmão, minha irmã, porque nem todos tiveram a felicidade de ver honestidade nos seus lares. Nem todos, nem todas tiveram bons exemplos aos quais seguir. Mas hoje também, em Cristo, nós podemos ter o perdão dos nossos pecados e nós podemos ter uma nova vida. Aquilo que não era possível se torna possível aos pés de Jesus, estando Ele conosco. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, eu te pergunto, o que Jesus está dizendo para você hoje? O que Ele está pedindo que você faça? O que Ele está pedindo que você deixe para lá? O que Ele está te pedindo que volte a valorizar? Essa relação com o passado, às vezes, nos lembra como nós perdemos coisas pelo caminho. E como dói a gente constatar isso. Mas hoje, Deus pode resgatar. Nessa caminhada, meu irmão, minha irmã, muitas coisas podem acontecer. Mas de todas elas, o mais importante é nós deixarmos que Cristo seja o centro das nossas vidas. Que nós pegamos esse passado, que nós pegamos esse hoje e o entregamos aos pés de Jesus. É isso que eu te convido a fazer. Discir na voz de Deus. O que Ele está pedindo de você. O que Ele está querendo te proporcionar. Abra a sua vida. E quando você participar do pão, quando você participar do cálice, deixe que o sangue de Jesus te redima do seu passado. Deixe que o corpo de Cristo te alimente para enfrentar o amanhã, com esperança e com fé. Deixe que Ele refaça novas todas as coisas na sua vida. Porque assim, meu irmão, porque assim, minha irmã, Ele continua falando de muitas maneiras. Nem sempre o que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos viver. Nem sempre aquilo que é familiar. Muitas vezes Ele fala de coisas novas. Nem sempre aquilo que nos trouxe até aqui, mas sempre aquilo que nos levará daqui em diante. Ouça a voz de Jesus. Ouça a voz do Espírito. Deixe o Pai cuidar da sua vida. Feche os seus olhos enquanto nós vamos louvar. Prepare o seu coração. Deixe que Cristo tome o centro desta mesa no seu lar. Viva para Ele e peça sempre, todos os dias, Senhor, fala que o teu servo, tua serva estão atentos. Vamos louvar ao Senhor em espírito de oração, desde já nos preparando para juntos e juntas participarmos da ceia do Senhor.
descanso no Senhor. É como aquela criança que se aquieta nos braços de sua mãe, de seu pai. Assim para conosco é a nossa alma, quando ouvimos a voz de Deus, que traz conforto às nossas almas, que nos sustenta em meio às lutas da vida, que nos conduz em meio a tantos dilemas que precisamos enfrentar. Sim, meu irmão, sim, minha irmã. Ceia é um momento de aliança com Jesus. Daqui para frente, pertencemos a Ele, mesmo que você já pertence. Daqui para frente, seguiremos a voz do Senhor, mesmo que até aqui tenha sido essa a sua postura. E se assim não for, é também, meu irmão e minha irmã, a chance de você viver uma experiência renovada com o Senhor. É a chance, é o tempo oportuno para que todas as coisas sejam refeitas. Se esse é o seu desejo, se essa é a sua oração, se esse é um compromisso de vida que você assume com o Senhor, meu irmão, minha irmã, a mesa está posta. Vamos orar, vamos consagrar as nossas vidas ao Senhor e consagrar também o pão e o cálice. Oremos, Senhor, o nosso descanso é nos teus braços. A palavra que nos conduz é a que sai da tua boca. O poder que nos sustenta é o que emana do teu trono de glória. Por isso, Senhor, a ti consagramos todos os dias das nossas vidas, certos e certas de que o sangue de Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, de que o pecado confessado é o pecado perdoado diante do Senhor, e que o teu sangue nos purifica das nossas mazelas, certos e certas de que pela fé, ao comermos deste pão, declaramos que somos participantes do teu corpo. Por isso, Deus, consagra este pão, consagra este suco, não somente os desta mesa aqui física, mas de todo irmão, de toda irmã que está conosco ao vivo, que nos ouve na gravação. Consagra, Senhor, para que possamos receber pela fé o teu corpo e o teu sangue e participarmos da caminhada do Senhor nesta história todos os dias. E que assim, ó Deus, as nossas vidas sejam renovadas pelo som do céu. Que assim as nossas vidas encontrem descanso. Que assim nós possamos continuar caminhando com o Senhor, hoje e sempre. Nós também lembramos dessas palavras ditas há tanto tempo, algo extraordinário da parte de Deus, que hoje pode ser vivo pela ação do Espírito, e se você o fizer com fé e entrega ao Senhor. O apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, após ter dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim.
modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Meu irmão, minha irmã, lembre-se da sua história. Seja ela mais alegre ou mais difícil. Mas lembre-se também que Deus, através disso, falou a sua vida. Lembre-se que hoje Ele está contigo. Que hoje Ele abre os seus olhos. Que hoje o seu coração pode ser transformado. Que hoje as enfermidades do corpo, da alma, do espírito podem ser curadas. Que hoje tudo pode se renovar. Abra-se ao agir do Senhor, ao participar deste pão e deste cálice. Nós hoje temos aqui um cálice um pouquinho diferente. Nós tínhamos o costume aqui na igreja, pãozinho, o cálice separado, mas hoje é um cálice, um mini kit de ceia. Tem uma tampinha, vou mostrar aqui. Tem um lacre, tem uma tampinha que tem dentro um pãozinho e depois você desrosqueia, o cálice para beber deste suco. Eu vou servir aos irmãos e às irmãs que estão aqui conosco. E peço que você em casa, também meu irmão, minha irmã, pegue um pedaço de pão, pegue já a sua xícara, seu cálice, tudo que você separou com o suco, e estejamos em espírito de oração, porque Deus continua falando conosco. Este cálice está escrito até que Ele venha. Até que Ele venha, nós continuamos diariamente nos entregando ao Senhor. E nós vamos, nesse espírito de entrega, nesse espírito de comunhão, nesse espírito de servir a voz de Deus, nesse espírito de entrega mesmo das nossas vidas, nós vamos juntos. Come do pão, coma, meu irmão, coma com fé, meu irmão. Você ao beber desse sangue, meu irmão, minha irmã, deixe Jesus redimir a sua vida. Deixe Jesus purificar os seus pecados. Deixe Jesus fazer a diferença hoje. Porque até que Ele venha, nós haveremos de ter uma aliança com Ele e caminhar juntos no Senhor. Bebamos com fé. Que alegria pertencermos a Ti. Que alegria em meio à história da nossa vida, discernirmos a Tua voz, que nos chama todos os dias ao encontro renovado contigo. Nós te dizemos sim, Senhor, eis-nos aqui. De corpo, de alma, de pensamentos, de ações, totalmente entregues em Teu altar, submissos a Ti, derramando todo o nosso ser na Tua presença. Toma, Senhor, o nosso ser cansado. Toma, Senhor, a Tua igreja em Tuas mãos. Toma, Senhor, esses dias tão estranhos, nos Teus braços.
nós possamos, como povo de Deus, caminhar de maneira sempre renovada na tua presença. Esteja com cada irmão, com cada irmã em seu lar, com cada irmão, com cada irmã em sua luta, com cada irmão, hoje e sempre, guardando-nos em Cristo Jesus em meio a esta pandemia, nos dando sabedoria diária para fazermos aquilo que precisa ser feito e nos protegermos também daquilo que é necessário. Guarda, Senhor, profissionais de saúde também expostos a esta pandemia. Guarda, Senhor, pessoas que trabalham com o público. Guarda, Senhor, os idosos, as crianças. Guarda, Senhor, o teu povo debaixo das tuas mãos. E também, Senhor, aquelas pessoas que estão lutando com problemas econômicos no seu lar, seja pela sombra do desemprego, seja pela diminuição da sua fonte de renda, ou seja, Senhor, por motivos de saúde, enfim, põe as tuas mãos, ó Deus, e continua suprindo em Cristo Jesus as necessidades do teu povo. Que nós, como igreja, estejamos atentos e atentas à tua voz e que nós possamos caminhar hoje de uma maneira que seja agradável aos teus olhos, que seja fiel ao testemunho da tua presença em nós, que seja, Senhor, sempre consagrada no teu altar. Nós oramos a Deus em nome de Jesus, servos e servas, de que nos alimentamos de Ti, de que os nossos pecados foram perdoados e de que o amanhã pertence a Ti, e nós nos alegramos na esperança que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor, por quem oramos hoje e sempre. Amém e amém. Os nossos avisos, como eu disse na semana passada e também hoje no título da mensagem, estamos em um processo de reabertura do nosso tempo. Na última quinta-feira do mês de setembro, a nossa reunião da COM decidiu para que no dia 25 do 10, 25 de outubro, nós tenhamos a reabertura do nosso culto presencial de domingo. Porém, há uma série de questões ainda que não são exatamente aquela normalidade que estamos acostumados. Por exemplo, não teremos culto de manhã e de noite, apenas o culto matutino, da manhã, às 9 horas. A duração dele não pode exceder 1h20. A gente, claro, vai ter todo um cuidado de orientar os irmãos e irmãs a que não fiquem se abraçando, pegando nas mãos, enfim. Os bancos da nossa igreja já foram reorganizados, haverá orientações e locais marcados para que as pessoas mantenham um certo distanciamento. Só poderão sentar-se juntas pessoas que são do mesmo grupo familiar, enfim, que convivem durante a semana também. Teremos álcool gel às portas, enfim, todos esses cuidados. E lembrando que pessoas acima de 60 anos, e portanto parte de um dos grupos de risco, e crianças até 10 anos, neste primeiro momento, não poderão participar presencialmente das nossas celebrações. Claro, ainda pedindo que qualquer pessoa com sintomas, com coriza, coisas desse tipo, também não estejam frequentando ainda o nosso tempo. É uma questão também de respeito ao próximo. Precisaremos usar máscaras mesmo nas referências do tempo, essas coisas todas as quais nós acostumamos já na nossa convivência diária. As coisas haverão de melhorar. Até lá, no ano teremos aí, quem sabe, cheio de vacina, enfim, mas enquanto as coisas não melhoram, com toda a responsabilidade, com todo o temor a Deus, com toda a sabedoria que dá a mim e a você, nós estamos tomando essas devidas medidas. Por isso, meu irmão, minha irmã, permaneça em oração, atenta às orientações que serão colocadas nas nossas redes sociais, enfim, estejamos nos preparando para esse momento. E claro, não vamos suspender as nossas transmissões, pelo contrário, ainda nesse período nós vamos mantê-las como temos feito até aqui, até para dar a oportunidade dos irmãos e irmãs que não poderão estar aqui fisicamente, também de cultuarem ao Senhor
comunhão na igreja. Hoje à noite, de costume, temos o nosso culto vespertino online, palavra do pastor Ariel Rocha, também celebração da ceia, também sempre Deus falando aos nossos corações. Por isso, estejamos em oração, por isso estejamos preparando o nosso coração para que nós sempre estejamos aos pés do Senhor e servir a sua voz. Nós vamos receber agora a bênção, nós vamos nos despedir. Feche seus olhos, estenda suas mãos vazias. Que a graça do nosso Deus Pai, pelo poderoso Criador dos céus, da terra, de tudo o que neles há, que a presença de Jesus, superior aos anjos, Senhor das nossas vidas, Salvador, Redentor, todas as coisas, a presença do Espírito Santo, que renova todas as coisas e faz com que tudo seja diferente daqui para frente, esteja com você, meu irmão e irmã, e que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo sustente a sua vida, fale ao seu coração e te acompanhe todos os dias da sua vida, por toda a eternidade. Amém e amém.